Irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós queremos tratar de um assunto extremamente importante, que é o valor da igreja. O quanto Cristo valorizou a sua igreja, o quanto Ele amou a sua igreja, o quanto Ele fortaleceu o seu povo. Hoje nós queremos tratar de um assunto que é importante sobre isso. A igreja é valorosa, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Escute o que é que o apóstolo Paulo diz quando escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. O apóstolo Paulo diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia, induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está aí, meus queridos, uma passagem bíblica extraordinária. O que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é o povo de Deus, como acabamos de falar na outra mensagem. Há um só corpo, que é a igreja. Há um só Senhor, que é o Senhor da igreja. Há um só Deus e Pai de todos, que é o Deus e Pai da igreja. Há um Espírito Santo só, que é da igreja. Há um batismo só, que é o batismo do Espírito Santo ao povo de Deus. Há uma só fé, que é o conjunto de crenças contido na palavra de Deus. Está aí esta grande bênção que nós podemos imaginar. Mas agora, o amor de Cristo em favor da sua igreja é imenso, ao ponto, meus queridos, de Ele ter descido do céu à terra e ter vindo até nós e instituir o seu povo, comprar o seu povo com o seu próprio sangue. Ele foi aos céus, mas Ele não nos deixou sós. Pelo contrário, Ele concedeu dons aos homens para o aperfeiçoamento deste povo. Bom, nós podemos pegar da parte de baixo para cima, que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O Senhor desejou que nós, o seu povo, fôssemos aperfeiçoados. E tudo isso para desempenhar o nosso serviço. E esse desempenho do serviço que seja para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo cresce, é um corpo que amadurece, que se aperfeiçoa. A igreja está neste mundo desta maneira. E o apóstolo Paulo diz que a igreja tem um alvo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aquilo que nós falamos, né? A fé é uma só, mas precisamos chegar nessa unidade. Enquanto a igreja está esfacelada, uma parte para um lado, outra para o outro, ela ainda não chegou na unidade da fé, mas ela vai chegar e ela está chegando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ah, será que todos nós conhecemos ao Filho de Deus? Será que todos nós conhecemos a Cristo Jesus, o Senhor? Será que todos nós temos esse pleno conhecimento? Bom, precisamos chegar, estamos chegando, estamos crescendo nisso e para isso. E o apóstolo continua dizendo: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, um varão perfeito. Claro que você e eu já ouvimos muito falar, né, as pessoas falarem de que neste mundo nenhum de nós, seres humanos, seremos perfeitos, mas o que o
apóstolo está dizendo é a perfeição no conhecimento de Deus, a perfeição na fé, a perfeição nas coisas de Deus, e isso nós vamos chegar, e estamos chegando. E ele diz, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é pleno e nós estamos crescendo para chegarmos iguais a Ele. Para que não mais, e quando você chega a esta plenitude, esse conhecimento maravilhoso de Cristo, você chegou a esta estatura, você não vai mais ser como um menino agitado de um lado para o outro. Qualquer adulto, com um doce, com uma bala, com um pirulito, você leva uma criança para um lado, olha, vem cá que eu te dou isso, e ele vai, e assim por diante. Há muitos homens que estão enganando as preciosas vidas com suas astúcias, com seus enganos, com seus erros. Mas, disse o apóstolo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos crescer, queridos, em tudo que é a cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, está sendo edificado, fortalecido, e tudo isso por meio de quem? Por meio de homens a quem Deus capacitou. É o que diz o verso 1, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Esta grande bênção, a grande e maravilhosa bênção é que a perfeição da igreja, o crescimento da igreja, a edificação da igreja é feita por meio de homens capacitados conforme a graça de Deus concedida a cada um. Bom, por isso que nenhum pastor, apóstolo, profeta, seja lá o dom que a gente tenha, é para nos vangloriarmos. Ninguém nasceu profeta, ninguém nasceu apóstolo, ninguém nasceu evangelista, pastor, mestre, ninguém nasceu. Nós somos capacitados e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Esta é a grande bênção de que nós fomos agraciados por Deus para agraciar a igreja, capacitados pelo Senhor para capacitarmos a igreja. Deus nos concedeu dons para aperfeiçoar a igreja. E quando ele subiu, ele também desceu. Mas, meus queridos, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. O apóstolo está falando de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele quem instituiu a sua igreja e ele quem capacitou homens para ajudar a sua igreja. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aqueles que fundaram a igreja, que edificaram a igreja, que apresentaram as doutrinas sólidas da base fundamental para a construção da igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. Eles, os apóstolos, os profetas, aqueles que falam veementemente contra o erro, contra o pecado, mas também que acordam o povo de Deus, aos evangelistas que saem a evangelizar nos 4 cantos da terra. Ele concedeu dons aos homens, ele concedeu dons a outros para serem pastores, para orar pelo rebanho, para apacentar o rebanho, para aconselhá-los em suas dificuldades, e mestres, os professores, os ensinadores. Alguns dizem que pastores e mestres é o mesmo dom. Eu prefiro do jeito que está, pastores e mestres. Meus queridos, está aí. Deus te abençoe grandemente. Saiba que você que faz parte dessa igreja do Senhor, você tem da parte de Deus um cuidado especial. O Senhor tem um cuidado especial por você. Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você não seja como um menino. É bonito quando uma criança nasce, mas é horrível se a criança permanecer criança eternamente, a vida inteira, sem saber falar, sem saber tomar o próprio banho, sem saber se alimentar por si mesmo. Nenhum pai gostaria que seu filho permanecesse criança a vida toda, assim como a igreja não pode nem deve permanecer criança a vida toda. Você faz parte da igreja, portanto você faz parte do cuidado de Deus por sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.